Olá, bem-vindo ao Bastidores da Inovação, podcast da The Bakery, onde a gente tenta desvendar aqui tudo que está por trás do que acontece em inovação e tecnologia dentro das grandes empresas do Brasil. Hoje eu estou com a Gabi, nossa COO, e a gente está muito honrado de ter aqui com a gente hoje a Joyce. A Joyce é VP de Finanças, Relações com Investidores e Jurídico da Núclea. E aí hoje tá diferente, porque hoje a gente vai ter uma CFO aqui. CFO que todo mundo tem medo de conversar com o CFO, porque é onde o calo aperta dinheiro. Mas Joyce, a gente não tem medo de você, você é uma das CFOs mais bacanas que a gente conheceu até hoje aqui dentro da The Bakery. Eu queria que você se apresentasse para todo mundo aqui, contasse um pouco quem é você além de Núclea. Tá bom. Quem é Joyce? Nasceu Joyce. E aí? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Acho que é um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo, né? Falar um pouquinho dos bastidores da inovação. E eu falo assim, eu brinco, né? Você fala de CFO, duas áreas, financeira e jurídica. Eu costumo brincar que eu tenho duas áreas, uma que fala não e outra que fala nunca, né? Mas brincadeiras à parte, assim, eu falo assim que a minha formação, né? Ela não foi uma formação para esta carreira de finanças e jurídico. Eu me graduei em Química, né? E aí, após a graduação, eu participei de uma feira de trainees e fui selecionada para um programa de trainees de uma instituição financeira grande, o Itaú, e aí começou a minha jornada pelo mundo financeiro. Então, é bacana falar isso porque eu fui, né, na graduação, treinada para um mundo totalmente acadêmico, um mundo de exatas. Então, acho que isso me deu uma formação super sólida para poder começar essa jornada pelo mercado financeiro. E aí são 27 anos já que eu passei pelo mercado financeiro, depois eu fui para o mundo corporativo, numa empresas de infraestrutura, né, até chegar a essa empresa de tecnologia que é a Núclea, que é uma das principais empresas de infraestrutura do mercado financeiro. Então a gente fala que ela está por trás, né, de todo o mercado financeiro, e tem sido uma experiência super bacana, porque além desta jornada do mercado financeiro, eu também tenho essa nova responsabilidade que é o mundo jurídico, né, o mundo regulatório de uma infraestrutura de mercado financeiro. Então tem sido uma super jornada, muito bacana falar disso, né, falar de como a gente equilibra esses dois mundos, financeiros e jurídicos, dentro de uma empresa de tecnologia que vem inovando no mercado financeiro. Muito legal. Acho que até puxando nesse ponto, quando você chegou na Núclea, qual que foi o seu diagnóstico principal justamente relacionado a esses dois mundos e os desafios e diferenças, né? O financeiro e o regulatório, mas em direção a algo inovador, né? A colocar a Núclea cada vez mais nessa posição de sustentabilidade e competitividade mesmo futura, né, para o mercado. Eu acho que primeiro eu tomei um susto, eu vou te dizer, porque assim, olha, eu já tinha trabalhado em bancos que são empresas reguladas, mas trabalhar numa infraestrutura de mercado financeiro, ela é extremamente regulada porque são sistemas críticos, né, super importantes para o mercado financeiro. Então, além dela ser regulada pelo Banco Central, a Núclea também é regulada pela CVM, porque ela tem uma registradora de ativos financeiros, imobiliários e agora, mais recentemente, pela SUSEP. Então, acho que o primeiro grande choque, Gabi, foi porque a gente como empresa, a gente quer inovar, uma empresa de tecnologia, e você tem, obviamente, né, todo um regulatório e também até pela própria governança da empresa, que tem 48 bancos, é uma governança complexa. A velocidade de inovação, ela não é tanto quanto a gente gostaria, porque eu acho que tem ali todo um arcabouço regulatório e de governança que a gente tem que cumprir. Então, acho que para mim foi o grande susto. Mas assim, dá para inovar e acho que isso que a gente tem promovido dentro da Núclea, essa criatividade para a gente inovar, mas dentro desse arcabouço regulatório e, obviamente, de uma governança complexa. E você falou dos 48 bancos, os 48 bancos são sócios da Núclea. Isso. Né, fazem parte ali alguns deles fazem parte do conselho, porque a Núclea surgiu da CIP lá atrás, a gente não vai entrar muito, o Daré já veio aqui, já explicou um pouquinho, né? Então a Núclea veio da CIP, que era uma associação dos bancos, né, para fazer essa infraestrutura. E conta um pouquinho pra gente como é que você consegue, porque assim, além dos reguladores, né, você tem 3 reguladores que fazem com que você fale ainda mais não, né? Mas você também tem essa complexidade de governança. Como é que você hoje consegue
trazer agilidade para uma empresa que saiu de ser uma associação para ser uma empresa com fins lucrativos, ou seja, que quer mover mais rápido, né? E como é que vocês estão fazendo para conseguir mover mais rápido? Isso, acho que, bom, primeiro, acho que logo depois da desmutualização, tem duas coisas importantes aqui. O processo de desmutualização, que ele traz consigo uma mudança cultural para a empresa como um todo, né, assim, acho que um foco no resultado. Isso muito alinhado com os próprios associados que viraram acionistas, que são esses 48 bancos, né. Primeiro, tem um alinhamento de que caminho a gente seguir, o que a gente tem que acelerar e quanto a Núclea precisa inovar. Então, esse processo da desmutualização era exatamente para a gente acelerar esse caminho da inovação. Mas a complexidade da governança, óbvio, né? Então, assim, porque os próprios bancos, eles são muito regulados, eles têm governanças complexas, e o que a gente tem é uma governança muito robusta para exatamente fazer com que a gente caminhe dentro dessa governança. A gente tem comitês de apoio, a gente tem comitê de partes relacionadas para exatamente tratar estes 48 bancos acionistas de uma forma isonômica, porque acho que além do desafio de ser muitos acionistas, eles também são os nossos clientes. Uhum. Então a gente tem esse desafio, né? E por isso que a governança precisa ser muito robusta e muito bem estruturada. Então eu falo assim que a gente tem que ser bastante criativo para caminhar na velocidade da inovação, mas obviamente navegando nessa governança complexa e obviamente dentro de um contexto regulatório muito, muito restrito, que é Banco Central, CVM e SUSEP. Uma das palavras que quando a gente fala de Núclea é a questão de confiabilidade, né? Cada vez mais que a gente está perto de vocês, a gente vê que realmente tem um ativo inegociável ali, que é a questão da confiabilidade, da confiança que a Núclea passa. E aí a gente vê esse desafio de construir essas relações de confiança, né? Com o conselho, com os investidores. Como que tem sido essa jornada para você de passar essa confiança também, né, das direções e das tomadas de decisão, à luz de um cenário que é completamente emergente, dinâmico, que essas decisões precisam ser tomadas e às vezes, né, apesar do que você trouxe dessas questões regulatórias ou da própria dinâmica, precisam ser aceleradas, né? Senão a gente perde uma janela ali de mercado de oportunidade. Como que está essa jornada, assim? Bom, acho que você comentou assim, acho que tem algumas diretrizes, né? O fato da gente ser uma empresa regulada e ser um sistema crítico, né? A gente tem tolerância zero para risco regulatório, tá? E você fala, poxa, mas como é que você consegue inovar com tanto, né, dentro desse arcabouço regulatório? É o que a gente fala assim, a maior parte dos produtos e as soluções que a gente desenha, ela já nasce dentro de um framework, onde a gente precisa basicamente olhar os 4 riscos, que é o risco tecnológico, né, o risco financeiro, eu não posso deixar esse meu lado financeiro, né, o risco regulatório, né, e o risco, obviamente, de mercado. Então, eu acho que a gente aqui faz o que a gente chama de regulatório by design, né? Então a gente já nasce, a solução ela já tem que nascer dentro desse framework, muita criatividade, mas sempre muito alinhado com esse contexto regulatório. E é possível. Tá? Então, assim, eu falo que isso também é um pouco da parte de como a Núclea opera, de estar muito próximo dos reguladores, de desenhar as soluções com muita interação, participando de sandbox, participando proativamente das consultas públicas, porque ali sempre tem muita oportunidade. O regulador, fala assim, o regulador ele tem sido um grande promotor dessas inovações no mercado. A gente tem visto isso. Então, eu falo que para a gente essa jornada, ela passa por a gente estar muito próximo dos reguladores, muitas conversas, muito alinhamento e sendo muito proativo com eles para que a gente possa desenhar os produtos, mas dentro desse arcabouço já nasce, que a gente fala de regulatório by design, desde o início, dentro dessa concepção de estar alinhado. Porque na Núclea, essa confiabilidade de mais de 20 anos, né, de credibilidade, eu acho que nasce muito dessa mentalidade, no modus operandi, que é risco regulatório, a gente não tolera. Acho que vem até daí, né, a criatividade que você fala para inovar também, né, era muito mais fácil se colocar numa posição ali, putz, é uma barreira que uma pode posição ser... passiva, né? Uma posição passiva, né, e sentar na mesa junto, construir, conversar, é uma das coisas que acho que é esse exercício de criatividade também em prol da inovação, né? É isso. E muitas vezes tem uma solução para resolver uma dor do mercado que a gente, o regulador ele faz parte dessa criação, de sentar na mesa e falar, você acha que isso funciona? E às vezes o mercado, né, ele se estrutura e propõe uma solução e o regulador depois ele faz todas as normativas para poder
regular, né, o mercado. A gente tem visto muito isso, por exemplo, na tokenização. Ou seja, veio a tecnologia e o regulador tem aí acelerado toda a parte de normativa de alguns serviços, de algumas tecnologias que têm sido mais inovadoras. Uhum. E quando a gente fala de inovação, né, a gente sempre tem algum risco associado. Né, e você está falando aqui de risco zero, pelo menos o regulatório. Risco zero, obviamente tem o risco tecnológico, regulatório, de mercadológico e outro. Financeiro. E o financeiro, exato. Como é que você faz esse balanço? Porque eu acho que o normal, pelo menos para mim, quando eu penso, se eu estivesse na sua cadeira, né? No financeiro. No financeiro, regulatório ali, relações com institucionais e com investidores, assim, putz, eu não posso tomar risco. Não posso de jeito nenhum, porque senão ataque de todo lado, vai vir. Como é que você faz para balancear isso, né? Porque para inovar sempre vai ter algum tipo de risco, pode ter um risco de não dar certo. E vocês são muito inovadores, vocês têm muitas coisas que vocês estão fazendo lá, depois a gente pode ir um pouquinho, mas vocês já investiram em 4 startups, que é uma inovação de alguma maneira, né? Como é que faz essa das cadeiras aí? Eu acho que a inovação, né, ela, por exemplo, ela não pode ser olhada só sobre uma perspectiva, por exemplo, financeira. Né? Muitas tecnologias, no início, elas são muito caras, né? E se você só focar no retorno financeiro, no curto prazo, você mata a inovação. A gente sabe disso, isso é clássico, né? Então, na Núclea, a gente sempre tenta olhar numa perspectiva muito mais ampla. Primeiro, a gente olhar assim se tem um valor futuro potencial que esta inovação vai trazer. Que dor ela atende no mercado? Né? E qual é a velocidade de adoção dessa tecnologia? Tudo isso a gente coloca numa perspectiva muito mais ampla. Qual é a capacidade de aprendizado que a organização vai ter com essa inovação? Né? Então, sempre, eu acho que ali a gente tem um papel de nos dividir ali entre os vice-presidentes, tanto de negócios como de tecnologia, e eu muito com esse viés financeiro, de ter esse equilíbrio, né? De que dor a gente resolve no mercado, qual é o potencial financeiro, né, que a gente fala, o profit pool que isso tem lá na frente. E acho que do ponto de vista tecnológico, o que é essa tecnologia, o que ela vai trazer, e aí a gente sempre olha não só nas métricas financeiras, mas também assim, que novo mercado a gente vai acessar com essa tecnologia? Às vezes mercados ou que novo modelo de negócio que vai surgir com essa tecnologia, qual é a velocidade de adoção. A gente vê o sucesso da nova tecnologia não só pelo aspecto financeiro, mas pela velocidade de adoção dela. Então a gente vê, cara, a gente está resolvendo efetivamente uma dor no mercado. Então não é sob o ponto de vista só financeiro, acho que na Núclea a gente tem ali, a gente compartilha entre os vice-presidentes e todas as áreas visões diferentes, visão de risco regulatório, eu também participo da questão do risco regulatório, da questão do potencial financeiro que tem, mas efetivamente da gente resolver uma dor de mercado, né? Que eu acho que esse mas é um equilíbrio. Tem hora que o financeiro fala, poxa, mas qual o tamanho desse horizonte? São 5 anos, 3 anos, tudo isso é muito discutido com as áreas de negócio, mas não é só sob o ponto de vista financeiro, não é só sob o ponto de vista de risco, concordo com você, a gente precisa correr um certo risco, e às vezes é o risco de mercado, do mercado não adotar uma certa tecnologia, né? Mas o que é importante? A gente ter a coragem, que eu falo coragem, de deixar de lado, dizer não, né? Falar não para essa tecnologia, errar rápido e apostar em novas iniciativas. Isso é uma coragem, porque pensa, uma equipe foi lá, dedicou tempo, né, apostou naquele projeto, naquela solução ou naquela tecnologia. Ter a coragem de falar não é muito importante e rápido. Não dá para demorar 5 anos para você falar, poxa, o projeto não está na velocidade que a gente quer. Porque o pessoal se apaixona pela solução, né? Se apaixona pela solução. E aí sim vem esse lado muito mais financeiro, de olhar as métricas, pragmático. A performance, pragmático e a coragem, né, decidida em conjunto com a área de negócios, a área financeira, dizendo, aqui é um stop loss, aqui a gente vai parar com essa iniciativa e vamos começar uma nova, né?
Legal. Eu como mulher, assim, eu te olho, eu admiro muito, assim, né? A Gabi é tua fã, preciso falar, confidenciar aqui ao vivo com a Gabi. Exatamente. Acho que é muito legal quando a gente vê no mercado, né, mulheres fortes, potentes, mas que tem essa doçura. É muito legal ver a forma como você se posiciona, né? De ser ali num pragmatismo, mas muito educativo, de deixar a mensagem certa, né? De garantir que os não sejam educativos do porquê eles estão sendo dados. Eu acho que isso inspira muito quem está junto com você. Eu estou pensando da outra lente, né? Como que você motiva, quais são as competências chaves também que você busca para o seu time, para conseguirem saber também transitar entre essas barreiras à luz de um mercado dinâmico, as pressões que sofrem, mas também saber os limites de navegação ali de cada um, né? Porque hoje a tecnologia está chegando, a gente tem que saber lidar com ela, regulatório, né? Cada vez mais vem uma coisa nova, tem que estar a par disso e conseguir ter essa capacidade de aprendizado que você comentou. Quando você olha para o time ou você busca alguém para o time, quais são as competências chaves que você foca? Então, Gabi, eu falo assim que, acho que até pela minha trajetória, né, de não ter vindo uma formação de finanças, eu falo que uma das competências é flexibilidade e a rapidez para você se adaptar, né? Eu fui, na minha trajetória, não vim de finanças, me adaptei depois no mundo corporativo, e é isso que eu busco na minha equipe. As pessoas, elas precisam ter essa capacidade, primeiro, de se adaptar a diferentes cenários. A gente, né, olha o quanto a gente vem evoluindo, então a pessoa precisa ter essa flexibilidade e a rapidez do aprendizado. Porque a gente vive num mundo muito dinâmico, né? Então, eu falo assim que a gente, como liderança feminina, eu falo que eu estou num lugar onde eu tenho o dever de principalmente mostrar, principalmente para as mulheres, que é possível. Né? Eu fiz a opção de ter uma carreira executiva e também ter família, filhos, né, um relacionamento e família, que ainda sem julgamentos, porque cada um pode querer, mas eu fiz todas essas escolhas e manter todas essas escolhas ao mesmo tempo é desafiador, mas é possível, né? E eu falo que isso também só foi possível por tanto um trabalho de time na empresa, e esse espírito de time é muito importante, como em casa também. Eu tenho um time em casa. Eu e meu marido, a gente forma um time que decidiu por um projeto de família juntos. Então, é a mesma coisa. Na empresa, a gente também tem um time que suporta. Então, eu acho que competências que eu procuro no time primeiro, essa flexibilidade, né? Então, principalmente para o jurídico. É difícil para o jurídico. Nossa Senhora. Né? Eu falo assim, olha, vocês precisam ter essa abertura de ser pró-negócio. De olhar como é que eu ajudo esse negócio. Como é que eu viabilizo, Como é que eu viabilizo. Tanto a área de finanças como a área jurídica, ela tem uma coisa em comum, elas são áreas de apoio aos negócios. Né? Então eu falo para o jurídico, você vai dizer assim, é possível, com quais riscos? E você dar visibilidade para os riscos. E do ponto de vista financeiro, como é que a gente viabiliza? Como é que a gente coloca de pé esse projeto, né? Então, eu acho que são competências importantes, além de trabalhar em time. A gente não faz nada sozinho, eu não estou aqui nessa posição sozinha. Tem um time, tanto um time financeiro, um time jurídico e um time em casa que me apoia para a gente poder desenvolver todos esses papéis. É muito legal. E isso tem um papel fundamental na formação de cultura, né? Que de novo, a antiga CIP tinha uma cultura, hoje Núclea, né, vocês estão evoluindo e tentando cada vez mais mudar essa cultura, e um papel como o teu é essencial para que essa cultura evolua para uma visão e comportamento um pouco mais proativo, né? Porque antes, provavelmente, assim como empresas estatais, associações, um pouco mais passivo, né? Então, e isso, com certeza, ajuda vocês também a inovarem, porque é isso que você estava falando agora. Um jurídico que fala não e só não, ou dá para fazer, mas tem esses riscos, né? Ou vamos buscar uma maneira de viabilizar, ou não dá desse jeito, mas dá daquele outro, é o que de fato faz com que as empresas consigam inovar, né? É isso. E eu acho que isso está muito assim na nossa cultura lá da Núclea. Isso é o bacana. A inovação, ela não é uma área, ela não é uma pessoa. Ela está em todas as áreas, com todas as pessoas. Mesmo naquilo que é core, naquilo que a gente faz muito bem. Eu falo que tem 2 tipos de inovação que eu aprendi com a The Bakery, né? Que é assim... Que isso, que honra! Que a gente fala assim, que é a inovação daquilo que a gente faz muito bem, né? Inovar naquilo que eu faço muito bem, e a inovação daquilo que eu nem sei, que eu ainda não sei, né? Que a gente também busca esses caminhos. Então, a gente fala assim que a inovação ela tem que estar permeada em toda a Núclea,
faz parte da nossa cultura. E tem uma coisa muito legal também nessa mudança cultural que a gente está promovendo dentro da Núclea, porque é uma jornada, é que acho que esse compartilhamento entre a liderança, né, todos os diretores e os vice-presidentes, de que a gente não fica só na sua caixinha. Eu não fico só dentro da minha caixinha do jurídico financeiro. A gente tem que ter um olhar mais holístico, mais abrangente. Então eu olho sob uma perspectiva de negócios. O de tecnologia olha sob uma perspectiva financeira. A área de negócios olha sob uma perspectiva também financeira e de riscos. Então assim, essa troca é muito importante, porque se você fica muito no silo, minha caixinha é só tecnologia, minha caixinha é só jurídico, eu acho que a gente também não mostra para a organização o quanto a gente precisa ter esse olhar muito mais aberto, né? Então, assim, às vezes a gente até brinca que o vice-presidente, o Rodrigo Furiato, que é de negócios, ele veste, né, a sandália do financeiro, e a gente, às vezes, também, eu olhando lá, poxa, vamos olhar o negócio. Ele falou, você está produtando? Eu falei, não, mas a gente está aqui olhando o que são possibilidades. Eu acho que isso é muito parte da cultura da Núclea, de fomentar esse olhar, sempre olhando assim, o que é a Núclea, onde é que a gente pode chegar, como é que a gente pode inovar, e às vezes a inovação não é só de tecnologia. Me conta. Adoro. Vai. Porque eu falo assim que talvez um conceito novo que eu vi na Núclea é a inovação regulatória. Alguns dos nossos negócios, a gente promoveu inovação regulatória, seja na Núclea ou seja com as nossas investidas, né? Então eu falo que quando a gente pensa em inovação, a gente automaticamente pensa em tecnologia, e não necessariamente. Né? O que é inovação tecnológica? É pegar uma normativa, né, e propor uma forma diferente da gente prestar este serviço. Isso é a inovação regulatória, você disse? Regulatória. Se for tecnológica. Desculpa. Regulatória. Da gente pegar uma normativa, construir junto com o regulador, né, uma forma de inovar um regulamento que já existe hoje, uma regulação que já existe hoje. Então, vou dar um exemplo. Uma das nossas investidas, a Before, ela é uma startup que veio com essa proposta, né, de fazer uma inovação regulatória na CVM, né, junto com a CVM, participou do sandbox regulatório, criou toda uma normativa e continua fazendo isso. Então eu falo que isso também é muito parte da nossa cultura, apoiar e promover esse tipo de inovação que não seja só tecnológica. Legal. E é interessante porque você está falando da inovação regulatória e a gente imagina, a gente que não tem essa questão de regulador, né, tão presente na nossa vida, e eu acho que a maioria das pessoas físicas, né, não tem isso também. A gente imagina eles só com o chicote na mão, né? E o que você está falando aqui é que não, é que eles estão super abertos a escutar, né, entender essas novas tecnologias, comportamentos, né, e aplicações diferentes que estão chegando e estão querendo de fato evoluir também. É isso. E eu acho que tem essa abertura com o regulador. O regulador quer, né? Acho que ele quer promover essa inovação no mercado. Mas, obviamente, dentro de acho que num ambiente ali competitivo, né, de muita segurança, que é o que a gente vem discutindo muito ultimamente. O papel do regulador é garantir a competitividade, a segurança de todo o ecossistema. Então, mas obviamente promovendo essa inovação. Então eles são muito abertos a essa discussão, eles participam dos eventos, eles colocam muita consulta pública para que a gente possa efetivamente sugerir e debater alguns temas que às vezes não está muito claro nas normativas existentes. Né? Então, quando a gente fala de inovação regulatória, é isso, é quando o próprio regulador também embarca junto nessa jornada de, ok, como é que a gente vai regular esse novo serviço, essa nova tecnologia? Legal. Então, é uma conversa muito aberta, tem sido, assim, acho que uma jornada interessante e muito rica nessa construção, não só da parte do jurídico, mas da parte do compliance e também com o regulador. Inovação é sobre esse poder ecossistêmico também, né? Juntar as pessoas certas na mesma mesa, né? Com o mesmo objetivo, para conseguir dialogar em prol de algo maior, né? Do que a soma das partes. Acho que você comentou um pouquinho da Before, mas seria legal se você contasse um pouquinho do que mais vocês têm feito, né? A inteligência artificial não tem como a gente sentar aqui e não falar dela, né? Principalmente a generativa, né? Que deu esse último boom aí de testes, de implementações, de tentativas. Conta um pouquinho de como que vocês estão trabalhando isso, e principalmente para a área financeira, jurídica. A gente está entrando no segundo ano onde a gente efetivamente tem o compromisso de colocar inteligência artificial nos nossos processos. Focando o quê?
basicamente eficiência, né? Eficiência, um aprendizado rápido para os nossos times. E tem sido muito bacana, assim, você perceber a evolução dos times. No começo a gente olhou, né, os times olharam, assim, principalmente a área jurídica, olhando, mas será que acho que isso aqui é mais para a área de tecnologia? Sim, a gente usa inteligência artificial para o desenvolvimento das aplicações das soluções para os nossos clientes, isso acelera muito. Mas nas áreas de apoio, como finanças e jurídico, a gente foca na eficiência. Então, assim, na área financeira, obviamente a gente já conseguiu, por exemplo, a gente fazia o fechamento, a gente automatizou vários processos, com o uso de inteligência artificial ou não, mas o propósito de tipo, vamos rediscutir os processos e ver onde dá para colocar a inteligência artificial, você olha como um todo. E você já vê oportunidades de automação, mesmo sem inteligência artificial, e que acelera, obviamente, com o uso de inteligência artificial. Isso do lado de finanças. No lado jurídico, a gente viu assim, nosso time voou, né, vendo o quanto eles conseguiam trazer de eficiência. Então, por exemplo, o que a gente comentou aqui no começo, né, meu processo de governança é complexo. Pensa uma assembleia com 48 acionistas que mandam, né, todo lá, firmas e poderes para poder fazer a validação das assinaturas. Hoje a gente faz tudo isso com reconhecimento, com uso de inteligência artificial para poder fazer a validação das assinaturas, né, de todos os boletins de voto. Então, o que antes gastava 2 dias, assim, em 2, 3 horinhas a gente faz lá dos 48 acionistas participantes. Legal. Então, num processo que muito mais fácil. A gente fez um chatbot, inclusive, interno, para uso, né, de toda... Porque sempre tem lá, qual o contrato, qual a cláusula, qual o NDA, eu tenho, não tenho para essa empresa. Então, a gente facilitou ao ponto da gente substituir, inclusive, tanto os nossos analistas quanto o trabalho mais operacional do jurídico com o uso de inteligência artificial. E foi uma das áreas que mais teve, né, assim, primeiro um ceticismo no início de será que a gente vai conseguir usar? E efetivamente hoje já faz parte do dia a dia deles, acelerando, inclusive, análise de cláusulas, né? Então a gente tem cláusulas muito específicas de LGPD, e aí o cliente também tem as próprias, e aí a gente usa a inteligência artificial para chegar em algo que seja mais meio do caminho, né, entre propostas do cliente e a da própria Núclea, né, das nossas políticas. Eu fico tão feliz quando eu escuto alguém falando de olhar para os processos ao invés de só colocar a inteligência artificial, qualquer outra tecnologia, porque o impulso primário tem tecnologia, preciso colocar, preciso implementar, preciso estar no jogo também. E às vezes a gente faz automações, ou a própria inteligência artificial, ou outras que a gente queira implementar, em lugares que não vão trazer efetividade ou em processos que daqui a pouco não vão existir mais mesmo, né? Ou já não deveriam existir de Ou já não deveriam existir. E é muito legal ver quando tem essa visão mais sistêmica, né, da empresa mesmo, para daí a inteligência artificial, gostei que você colocou muito bem, tem coisas que já são automatizadas e ela vem para acelerar. Exato. Né? Então... Eu falo que é música para os meus ouvidos aí, que a gente acaba ficando cross. A gente reduziu assim para menos da metade o tempo de fechamento, né? O fechamento contábil que a gente faz todo mês, a gente reduziu olhando primeiro todo o processo e colocando a inteligência artificial onde fazia sentido. Porque só colocar, assim, você entender o processo, né, não necessariamente você faz o melhor uso. A gente entrevistou algumas pessoas aqui que falaram o seguinte, tipo, a gente tem que olhar para os processos antes da tecnologia. A gente tem que entender, antes de automatizar, a gente tem que entender o que a gente tem que eliminar primeiro. Exato. O que a gente pode eliminar, o que a gente pode melhorar, e depois o que a gente pode automatizar. Exato. E o que você pode acelerar, porque eu acho que a inteligência artificial, ela acelera. Exato. Né? Então a gente fez essa jornada, a gente está no 2º ano. É óbvio que sob um olhar, né, e eu tenho muito esse papel de promover eficiência. Gente, é eficiência. Então, assim, teve áreas onde a quantidade de horas que a gente economizou era uma pessoa, era um recurso. Ao longo do ano. Então, assim, eu acho que isso faz diferença para um time, que meu time, tanto jurídico como financeiro na Núclea, é um time muito pequeno, né? Então, uma pessoa faz efetivamente a diferença. Então, a gente economizar esse tempo no processo... Para fazer coisas que, de fato, entregam valor, De fato, entregam valor. Tirar os processos repetitivos e operacionais, né? E deixar exatamente o que o time use para aquilo que precisa de um pensamento crítico ali, né? Uma análise mais técnica dos processos, enfim, da atividade. E Joyce, você falou muito de novos negócios, né? Como que vocês analisam isso e tal. Eu vejo você, quando a gente tem reuniões com vocês lá na Núclea, você é a primeira pessoa que traz
novas oportunidades de negócio, às vezes novos mercados que a Núclea pode entrar. Está sempre borbulhando de ideias, né? Isso que eu gosto de você como CFO. É raro ver uma CFO que traz essas oportunidades, né? Tem oportunidade ali. Hoje, você, dentro da Núclea, e a Núclea, institucionalmente falando, para onde que vocês estão olhando? O que vocês estão... Porque veio o Pix, né? Aí a Núclea está nesse movimento, entendendo como faz com o Pix, porque vocês têm o boleto, cartão de crédito, né? Movimentos seguros e tal. Quais são os outros mercados, novos modelos de negócio, novos... Eu falo assim que você fala assim, Joyce, você está sempre borbulhando de ideias, porque é apaixonante, né? Assim, as possibilidades de onde a Núclea pode chegar, principalmente nos novos negócios, a gente tem esse desafio de a gente diversificar os nossos negócios, né? A Núclea, ela é muito forte nessa parte de registro, na parte de liquidação, na parte de boletos, mas nos últimos 3 anos a gente vem abrindo novas linhas, que é imobiliário, que é a parte de seguros, que é a parte de tokenização, que basicamente tokenização é também um mundo de possibilidades, que ela pode disruptar tudo aquilo que a gente já faz hoje dentro da Núclea, né? Pelo um olhar de uma nova tecnologia. Então, a gente olha, acho que a gente também tem estado mais aberto para olhar também além do mercado financeiro, né? Então, assim, todas essas competências que a Núclea tem, de interoperabilidade, de liquidação, de estar conectada com todo o mercado financeiro, que outros mercados a gente pode acessar? Então, acho que a gente tem olhado muito mais aberto. Tem muita coisa para desenvolver ainda no mercado financeiro. Eu falo assim que parece que é uma fonte inesgotável de oportunidades e dores que a gente precisa resolver, né? Porque eu acho que a Núclea tem esse papel mesmo, o fato dela estar conectada. A gente fala que a Núclea está conectada com basicamente todo o mercado financeiro por uma solução ou por outra, né? Com muita credibilidade, aportando muita segurança, né, em todo o sistema. Então a gente é um backbone mesmo de dados, de transação para todo o mercado financeiro. E obviamente toda essa resiliência, todas essas competências, aonde mais a gente pode, que outros mercados a gente pode olhar, né? Então a gente olha mercado de saúde, a gente olha mercado de seguros, a gente olha mercado, acho que de educação, a gente olha sobre um olhar do quais são as possibilidades, mas tem muita coisa para desenvolver ainda, né? Só de falar do mercado financeiro, enfim, tem muita coisa. E o mercado imobiliário, mobilidade, né? Mobilidade também a gente olha, acho que sempre tem a oportunidade de olhar sobre um viés mais de pagamentos, né? O mundo de pagamentos está sofrendo muita transformação. Então a gente tem, e a gente nem ainda, né, aqui, além disso, a gente está falando aqui de alguns outros projetos estruturantes para o Brasil, para o mercado financeiro, que é duplicata escritural. A gente está falando aqui de uma nova modalidade que vai se abrir, não é uma nova modalidade, é uma modalidade que existe, mas que vai destravar ali um mercado de quase 10 trilhões. E o split payment, a Núclea tem participado, né, do desenvolvimento de uma coisa que vai ser super importante para a nossa reforma tributária, que é fazer o split dos impostos a partir dos meios de pagamento, né? Então começa pelo B2B, então o fato da Núclea ter uma forma de pagamento relevante no mercado do B2B, que é o boleto e a TED, a gente participa aí ativamente da construção de todo esse novo projeto estruturante, não só para a Núclea, mas para todo o Brasil. Posso fazer outra pergunta? Manda bala. Manda bala. O mercado brasileiro financeiro, eu acho que é o mais evoluído do mundo, talvez. Se não for o mais, está nos top 3 ali, eu acho. A gente vai para os Estados Unidos, o mercado financeiro lá, né, os bancos, o online banking, né, os neobanks, etc., ainda estão muito para trás dos nossos, né? Veja o Pix também, né, o que a gente fez com o Pix aqui e tal. Essa é uma pergunta que eu nunca fiz para você, hein? E nem está no script aqui. Existe uma ideia, algum sonho grande da Núclea sair do Brasil também? Eu acho que assim, a gente nunca pode falar não iremos, né? Acho que até um pouco conectada com a resposta anterior. A gente tem tanta coisa para fazer ainda no mercado local, para os nossos clientes aqui do mercado financeiro, e conforme você falou, a gente tem um dos mercados mais pujantes, né? Não só porque o nosso povo tem a cultura de adotar novas tecnologias,
É um mercado muito resiliente por todas as crises econômicas que a gente fez, que desde 1500. Que tem um regulador muito forte e atuante para garantir toda essa... Então a gente cresce, mas a gente cresce com muita segurança, estabilidade, inclusão social. O Pix, ele é um projeto de inclusão social, né? Então, assim, tem muita coisa para fazer, mas a gente não descarta. Até porque, quando a gente fala de novas tecnologias, de tokenização, de descentralização, não tem fronteiras, né? Então, a gente já olha alguns projetos, a gente tem sido muito provocado. Eu falo assim, não está na nossa prioridade, mas se fizer sentido que a gente entenda, que atenda uma grande dor e uma necessidade do mercado, e se a gente tiver as competências para desenvolver isso, por que não? Mas não está, obviamente, na prioridade da Núclea hoje em dia. É porque quando a gente olha assim, um roadmap de coisas para se desenvolver aqui, de mercados, e acessar mercados que a gente ainda não acessa, no mercado financeiro, é um mundo de possibilidades. Mas, de novo, esse próprio mercado pode nos levar a transações cross-border, né? E aí sim a gente tem que desenvolver essas soluções e pensar um pouco lá fora. Mas a gente olha, vem muita coisa, a gente analisa, a gente fica com vontade, mas é que efetivamente a gente tem um mapa de oportunidades muito grande aqui ainda no Brasil. É muito legal ver esse senso, seja com você quando a gente conversa ou com outros líderes também na Núclea, de fazer o básico bem feito, né? Porque o pessoal acaba às vezes se deslumbrando com o novo, né? Vamos capotar tudo e construir tudo zero e vamos para o mundo novo. E é muito legal ver essa consciência mesmo, esse equilíbrio que é a ambidestria que você comentou, né? Conseguir continuar fazendo esse básico bem feito, explorando o que se tem aqui em todas as suas potências e formas. Eu acho isso muito, muito importante e muito interessante, que não é, às vezes, tão comum, né? Porque as pessoas, às vezes, tendem a ir pro grama do vizinho é sempre mais verde, então o novo sempre parece mais atrativo do que se a gente tem um ativo que é nosso, né? Um asset que é realmente, que a gente pode explorar, por que não? Eu acho, Gabi, assim, acho que vem um pouco da história da Núclea, né? São 20 anos e a gente tem a responsabilidade, né, de fazer com que essa infraestrutura ofereça o melhor serviço, com segurança, com credibilidade, com disponibilidade, com governança dos dados, porque a gente transita, assim, são mais de 40 bilhões de transações por ano. A gente transita um volume de quase 19 trilhões de reais anualmente. São informações sensíveis, que são informações financeiras, entre os principais participantes. Então, tem uma governança, tem um sigilo dessas informações. Então, você só consegue chegar depois de 20 anos, né, com essa infraestrutura robusta, resiliente, e toda essa credibilidade, tendo muita responsabilidade mesmo naquilo que a gente desenvolve. Então, a gente sim pode inovar, mas sem abrir mão, acho que de manter toda essa infraestrutura disponível, segura para todos os nossos clientes. Essa é o DNA da Núclea, né? A gente conseguir, eu sempre falo assim, que o DNA da Núclea é ser essa infraestrutura capaz de processar um grande volume de dados com confiança, com governança de dados. E isso faz com que a gente, com um grande volume de dados, a gente reduza o custo da transação e devolva isso para o mercado, assim, como eficiência. Então, acho que são duas coisas que a gente fala muito na Núclea, de como é que a gente presta o melhor serviço de uma forma mais eficiente, né? E eficiência não é só sob o ponto de vista de custo, mas sob o ponto de vista de tecnologia mesmo. Por isso que também repensar mesmo aquilo que a gente faz muito bem, a gente repensar de como é que a gente pode inovar, né, o processo, o modelo de negócio, entregando um negócio melhor, mais barato, né? E falando em eficiência, quais são as métricas que vocês analisam para trazer eficiência fora financeira? Ou contas financeiras também? Na verdade, assim, quando a gente olha a inovação, eu te falei, não dá para olhar só sobre o ponto de vista financeiro, né? Então, a gente tem outras métricas, eu acho que velocidade de adoção. Se você está tendo uma adoção rápida, você está efetivamente resolvendo uma dor. Se você está resolvendo uma dor, o financeiro ele vem. Talvez um pouco mais distante, um pouco mais, mas ele vem. Mas óbvio que a gente sempre faz esse exercício dentro das nossas premissas do que é possível, qual é o profit pool. E a gente vem acompanhando também, acho que assim, olhando a inovação dentro da Núclea, o quanto, e é mais recente esse olhar, o quanto proporcionalmente a gente gasta com soluções transformadoras, né, e soluções que são do core. Porque isso também é uma métrica
ela é financeira, mas ela não é só de resultado, de quanto é que a gente está gastando em coisas que são transformacionais versus aquilo que a gente gasta para manter o core. Mas aí você está dizendo o quanto do bolo está sendo dividido para uma transformação mesmo e uma coisa mais core dia a dia. É isso. Porque assim, tem as métricas, que é essa coisa da velocidade, o quanto a gente, velocidade de adoção, o quanto a gente, a organização está aprendendo, né? A gente olha, por exemplo, a tokenização foi um aprendizado. No começo foi uma decisão difícil de tomar lá atrás, a gente montou uma infraestrutura de tokenização, de blockchain, mas uma tecnologia cara, sem ainda ter muita visibilidade dos casos e usos práticos. Né? Então foi uma decisão lá atrás que a gente tomou. A gente obviamente fez ali uma projeção do potencial valor de futuro que ele poderia trazer, mas o que a gente vem acompanhando é velocidade de adoção, casos de uso. Quando a gente fala, olha, vamos discutir aqui uma solução para o cliente, tem que ter um caso de uso de resolver uma dor real. Não pode ser uma dor, né, que acho que a grande armadilha é, nossa, tem um uso muito legal. Tem cliente pedindo? Tem cliente demandando? Tem cliente que vai usar? Porque senão isso pra gente é um indicador super importante. E vocês constroem isso com os clientes? Junto com os clientes. Porque a gente precisa, a premissa de ter um caso de uso é resolver uma dor real. Né? Porque senão você fica, acho que refém da tecnologia, das maravilhas que ela pode entregar e de viver um futuro que talvez não chegue. Né? Então, nisso a gente tem sido mais, recentemente, assim, muito crítico de qual dor a gente resolve e se tem um cliente demandando para poder fazer isso e fazendo essa cocriação juntos. Então, assim, as métricas, além de, obviamente, potencial financeiro, tem, assim, no geral para a Núclea, o quanto a gente está gastando com inovação, o quanto a gente tem de CAPEX, de intangível versus o nosso CAPEX total, o quanto proporcionalmente a gente está gastando com soluções que sejam, acho que assim, mais inovadoras, transformacionais, versus aquilo que a gente gasta com core. Uma outra métrica que a gente olha também é a receita que esses nossos serviços vão trazendo, principalmente nos últimos anos, em relação ao nosso core. Então, e o quão rápido, né, acho que a curva dessa receita, dessas novas soluções. São formas, para uma financeira que sempre tem aquela ansiedade, quando é que vem o resultado, porque não é só receita, tem que vir o resultado, eu acho que teve assim, esse aprendizado de ter um olhar mais amplo de tudo aquilo que ela pode trazer. Mas fato se resolve uma dor do cliente ou uma dor de mercado, o resultado financeiro ele vem. E vocês têm uma meta de quanto de novos negócios, novos produtos, serviços tem que, comparado com o faturamento total? A gente fala que a gente já está no terceiro ano, a gente sempre, né, dizia assim que aí ao longo dos primeiros 5 anos pós-desmutualização, que a gente chegaria ali a nossa meta é chegar a 50% dos nossos negócios, todos, a receita vindo desses novos serviços desenvolvidos nesses últimos 5 anos. Tem sido uma jornada desafiadora, porque... É audaz? Assim. É audaz. Eu acho que a gente vem crescendo bastante de ano contra ano, mas tem um desafio, porque eu acho que tem muito mais concorrência também, né? Eu acho que muito mais players entrando em novos mercados, mas também a gente tem projetos grandes, estruturantes que vêm aí pelos próximos anos, duplicado escritural, split payment, que eu acho que é o que vai nos ajudar aí a diversificar os serviços que a gente opera. Né? Legal. É inspirador, né? Por isso que viu por que eu tieto, Fê? Gosto disso, porque eu acho que lidar com esse nível de complexidade da forma simples que você traz, acho que é uma tarefa diária ali também, mas que fica acho que claro para todo mundo que conhece ou não, né, do mercado da Núclea, entender a relevância e a complexidade de atuar num lugar desse. Se você, olhando para trás e para os desafios atuais, enfim, para os marcos que você já teve na sua carreira, tivesse que dar 3 conselhos para os líderes que estão liderando ou tendo que passar por essas barreiras dentro das organizações, né? O que você falaria? Olha, tem uma que acho que todo mundo, né, todo mundo sabe que é o aprendizado constante. Assim, não dá para você ficar só na sua perspectiva, no meu caso, financeira e jurídica. Porque eu falo assim, se eu ficasse só na minha perspectiva financeira, eu tinha matado todas as inovações da Núclea. Porque a inovação, ela tem um tempo, né, para dar um resultado financeiro. Então, você tem que estar aberto para poder olhar de uma perspectiva muito maior. E o aprendizado, porque assim, eu vim de outras indústrias, de outras, vamos dizer, áreas,
que você é cobrada pelo resultado constantemente. Quando você vem para uma empresa de tecnologia que inova, você precisa ter esse olhar mais amplo, né? De mercado, de quais os benefícios que essa inovação pode trazer, de trabalhar um pouco mais no horizonte e baixar a ansiedade do financeiro, de que o resultado vai vir, mas vai vir talvez num horizonte maior. E, de novo, curvas exponenciais, talvez ele demore para pegar, mas se a tecnologia efetivamente resolver uma dor, o resultado vai vir. Então, eu falo assim, e obviamente, até pelo esse aspecto jurídico que eu também tenho, de forçar, né, que os times sejam criativos, mas já dentro do regulatório, dá para fazer, tem muita criatividade, tem muita inovação que pode ser feita. Então, bom, aprendizado constante. A gente tem que estar aberto a aprender novas tecnologias, né? Eu, no meu caso, eu tive que trazer o jurídico, para quem vem de uma carreira, de uma formação financeira, trazer o jurídico, né? Que eu falo que, por incrível que pareça, eu falo isso que às vezes as pessoas falam, poxa, mas contrato é uma das coisas mais exatas que existe. Né? Então, assim, jurídico, ele não é humanas, não, ele é exato, assim, ele é muito bom senso ali, de muito do que está escrito, das normativas. Então, o aprendizado constante e a flexibilidade, porque num mundo muito rápido de aceleração de tecnologias e inovação, você precisa ser flexível, não só de pegar toda a experiência que você tem e flexibilizar para os novos momentos, para as novas áreas e para as novas tecnologias. De como é que você pega esse aprendizado e se adapta. Então, o meu conselho é, não sejam rígidos. Mas eu quero ver só sobre essa perspectiva. Eu sou jurídico, eu sou financeiro. Eu acho que hoje, até pela formação dos nossos jovens, né, que estão vindo aí, eles são multiconhecimento, eles vão ter múltiplas carreiras ao longo da vida. Então, a gente precisa estar aberto a aprender novas áreas, novas tecnologias, conhecimento constante, aprendizado constante. E a gente estava conversando aqui agora há pouco antes de entrar aqui no podcast, de um curso que você fez na Startse, e aí da imersão na China que você quer fazer para olhar tecnologias diferentes, independente do financeiro, do jurídico, para entender o que está acontecendo no mundo e entender como que você aplica isso de volta no... Diferentes perspectivas. Eu não posso ficar só sob esse olhar de uma área de apoio, de finanças e jurídico, e não olhar as tecnologias que vão vir, né? Então, e exatamente você olhar na ponta sob uma perspectiva de negócio para que você efetivamente consiga enxergar as oportunidades de rentabilização e de viabilização econômica de todas essas tecnologias. Você primeiro precisa entender. Então, você precisa ir onde tá acontecendo. Eu falo assim que o nosso CEO, André Daré, ele provoca muito, né, que toda a diretoria, toda a liderança esteja nesse lugar, na perspectiva de olhar como o nosso cliente, estar próximo do cliente, porque com isso de cada um, como área de apoio ou não, consegue entender, né, sobre o seu papel, mas olhando sempre na centralidade do cliente, como esse cliente vê, como esse cliente está vendo essa transformação, e aí sim, dentro da minha perspectiva financeira e jurídica, como é que a gente viabiliza toda essa inovação, todas essas tecnologias. Então, sim, eu acho que a gente tem que se provocar, independente do seu papel, não se limitar só ao seu papel de apoio como finanças e jurídico, mas um olhar ali sempre de negócios. Joyce. Eu só ia falar que são pontos super relevantes, né? Porque hoje quando a gente fala de futuro, às vezes as pessoas tendem a achar que o futuro é um só e linear, né? E a gente fala de múltiplos futuros e que não necessariamente são lineares. São duas alavancas potentes que, seja lá o que vier, com aprendizado constante, com flexibilidade, qualquer um é passível de ser encarado e você extrair valor disso, né? Então, extremamente importante mesmo os pontos que você trouxe. E falando de futuro, mas trazendo a valor presente, pra gente ir fechando aqui nosso bate-papo, que como a Gabi falou, dava pra ficar o dia inteiro conversando, porque da última vez umas 3 reuniões atrás que a gente foi na Núclea, a gente ficou até as 10 da noite batendo papo. Batendo papo. Se você tivesse uma varinha mágica hoje, o que você gostaria de alcançar dentro da Núclea para os próximos 12 e para os próximos 24 meses? Nossa. E é presente mesmo. Presente. Para os próximos 12 e 24 meses. Só para constar, a gente está em 2025. Outubro de 2025. Olha, eu acho que assim,
Uma das coisas que talvez dificulte, né, ali, acho que a nossa velocidade de inovação, eu acho que são, sim, os passos de governança e regulatórios. Então, acho que para os próximos 12 meses, eu gostaria de ver a gente acelerando. A gente fez muitas iniciativas. E a gente efetivamente acelerando. Aquela curva exponencial eu queria que viesse nos próximos 12, 24 meses, né? Muita coisa a gente está gestando, a gente está desenvolvendo, criando muita coisa, e que eu gostaria que em 24 meses elas já estivessem disponíveis para os nossos clientes com amplo uso. Eu não posso falar, obviamente, todas as iniciativas que a gente está desenvolvendo, porque quando a gente pensa numa iniciativa, até para poder fazer esse regulatório by design, a gente tem que passar pela nossa governança, a gente tem que passar sobre os aspectos regulatórios. Se eu tivesse uma varinha de condão e eu pudesse acelerar isso, porque a gente sempre, quando a gente desenvolve, a gente pensa em resolver uma dor, de efetivamente oferecer uma coisa que o cliente, que melhora essa experiência do cliente. E é tanta coisa legal, né? E às vezes a gente fica nessa, por isso que as nossas conversas são sempre, porque fala, poxa, isso aqui é legal, tem uma oportunidade, mas tem um caminho, né? E para quem é ansiosa por natureza, essa minha varinha mágica, se eu pudesse acelerar alguns passos que são muito importantes para a segurança do todo o ecossistema, eu gostaria de acelerar, obviamente, de ver o uso, e é muito legal quando a gente desenvolve um produto, seja um produto já desenvolvido, como por exemplo é o caso do DDA de boletos, que você vê todo mundo usando. É muito legal quando a gente pensa na perspectiva de que você vai poder melhorar a experiência, seja do cliente ou do usuário, com uma solução que a gente está criando dentro da Núclea. Então, isso para mim, para as áreas de produtos, é o que brilha os nossos olhos. E aí, como área de apoio, o nosso papel é fazer com que isso chegue, né, esse time to market para poder oferecer essa solução. Então, se eu pudesse, eu aceleraria para que mais dos nossos clientes, mais dos nossos usuários pudessem usar essas soluções que a gente está desenvolvendo e co-criando hoje dentro da Núclea. Então, vamos falar para o Furiato e para o Amorim, para eles começarem a Exato. acelerar, para a gente bater essas metas aí. Bater essas metas, porque ideias tem muitas, o que dá para fazer, mas a gente tem que, acho que passo a passo ali, vencer o caminho das pedras. Então, se a gente pudesse acelerar, seria excelente. Mas passa rápido, né? É uma jornada, né? Como você fala, uma jornada de transformação, né? Exato. É isso? É isso. Joyce, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi maravilhoso o nosso papo. Como sempre, né? Como sempre, como sempre. É a CFO mais people que a gente conhece. Mais people, mais negócio. A gente tem uma brincadeira aqui, porque o nosso CFO, Gustavo, ele tem people também dentro. Tem people? Ai, que legal. E aí a gente brinca que ele é o nosso CFO mais people. Mas você é a CFO legal. mais people. Legal. Eu acho que é o nosso dever como CFO ter esse olhar muito mais holístico. Né? Uma vez que a gente... Né, não é, acho que a gente tem a oportunidade de ter contato com absolutamente todas as áreas da empresa. Show. Muito obrigado de novo. Eu que agradeço o convite. O papo foi ótimo. Turma, esse foi mais um Bastidores da Inovação. Fiquem ligados para o próximo. Gabi, brigadão. Joyce. Obrigada. Novamente. Valeu.